Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Nós vamos iniciar agora nesse vídeo a correção das nossas atividades do volume 6 do nosso plano de estudos tutorado. Nós iniciamos a primeira semana de atividades de língua portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós reconhecemos que está mesmo puxado agora nessa reta final dos PETs, mas nós temos certeza de que vocês conseguem com toda a ajuda disponível de cada professor. E dizendo por mim, eu estou à disposição de todos vocês, tá bom? Nós vamos iniciar então a semana 1 com o eixo temático compreensão e produção de textos. E aí nós vamos ler aqui a definição de dois gêneros textuais, que são a notícia e a reportagem. Esses são gêneros textuais do tipo jornalístico, tá certo? Aí esse quadrinho aqui diz pra gente que a notícia é um gênero discursivo. O objetivo dela é registrar fatos de interesse geral, sem a opinião de quem está escrevendo. Então, sem opinião pessoal, você terá fatos, não terá opinião. E é interessante o que o PET fala, que é um pouco irrealístico nós pensarmos que será sempre uma notícia, sempre será 100% neutra. Porque como ela é feita através da perspectiva de alguém, a pessoa pode colocar alguns dados, até mesmo inconsciente, né? A pessoa põe dados que ela acha mais importantes, acaba menosprezando outros fatos, mas enfim, ela é caracterizada por ser um gênero textual neutro, tá certo? Neutralidade é um aspecto da notícia. Já a reportagem é um gênero discursivo, também é jornalístico, que ele tem por objetivo apresentar informações sobre temas específicos e caracterizar as situações a partir de uma observação direta do fato. Sabe quando o jornalista vai lá no lugar e grava daquele lugar onde tudo aconteceu, conversa com pessoas que estavam lá, que vivenciaram o acontecido, né, o fato? E a reportagem, então, é isso. A notícia pode ser desenvolvida a qualquer tempo, a qualquer hora. Por exemplo, eu posso escrever uma notícia sobre o atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas. Também como eu posso escrever uma notícia sobre a atual situação do coronavírus no estado de Minas Gerais. Agora, a reportagem tem isso de ser algo geralmente mais atual, algo que aconteceu naquele momento em que todas as pessoas ficarão sabendo por aquela reportagem, né? E em alguns momentos a reportagem deixa transparecer o aspecto de quem está a escrevendo. É isso que diz aqui, ok, meninos? Então vamos começar a atividade. Tem uma pesquisa aqui, um textozinho que foi acessado aí da revista Isto É, na seção Dinheiro, e aí o texto diz: 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa. E aí vamos ler na íntegra, porque é pequenininha, diz assim: consumidores por todo o mundo admitem, eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família. Essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em 7 países, entre mais de 7.000 pessoas, sobre seus hábitos com smartphones, divulgada nesta terça-feira pela Motorola, a mais nova aquisição da gigante chinesa de eletrônicos Lenovo. 60% dos entrevistados disseram que dormem segurando seus aparelhos, com a maior porcentagem na Índia, 74%, e na China, 70%. E 57% disseram
que levam seus celulares para o banheiro, com as maiores porcentagens na China e no Brasil. Olha aí os brasileiros usando os smartphones no vaso. 1 em cada 6 usuários de smartphones disse que usa o aparelho durante o banho. E mais da metade, 54%, afirmou que procuraria o celular antes do gato da família no caso de um incêndio. A pesquisa foi feita pela internet, pela KRC Resiste, e ouviu um total de 7.112 donos de smartphones nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia. Ok? Então vamos para as perguntas. A finalidade do texto fica clara logo no primeiro parágrafo. Qual é ela? O texto apresenta uma opinião ou um fato? Destaque elementos do texto que comprovem sua resposta. Ok, então. A finalidade do texto é expor a forma exagerada do uso de smartphones, né? O texto apresenta fatos ou apresenta opinião? Bom, ele apresenta fatos que podem todos ser comprovados através de uma entrevista, né? E aí pede para nós destacarmos elementos do texto que comprovem sua resposta. Logo aqui, ó, nesse parágrafo que eu grifei para vocês, diz onde é que está essa pesquisa. Olha, essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em 7 países, entre mais de 7.000 pessoas, sobre seus hábitos com smartphones. Então, aqui fica provado de que o que está revelado aí nesse texto é, então, uma pesquisa, né? Não tem opinião pessoal do escritor. Número 2. Que elementos do primeiro parágrafo permitem identificar o objetivo do autor? Aí aqui nós temos uma breve explicação. Vamos entender isso daqui, ó. Quase todos os textos informativos procuram responder essas questões. Observe. O que, qual foi o acontecimento ocorrido, quando, esse fato aconteceu em que momento, onde, esse fato aconteceu em algum lugar, quem, o sujeito ou os sujeitos envolvidos nesse relato, o porquê, são as razões que possibilitaram esse evento, e como, os processos envolvidos para a consolidação desse fato. Então, como essas questões são respondidas no texto? Nós vamos ter que responder, então, meus amados, essas 6 questões. O que, quando, onde, quem, porquê e como. Bom, nós só vamos conseguir responder se nós esmiuçarmos o texto. E olha que é um texto pequeno, né? O que? Qual é o acontecimento? É uma entrevista sobre o uso de smartphones. Quando? Aqui está uma informação que eu gostaria que vocês dessem atenção. Quando? Esse fato aconteceu em que momento? O texto que o PET nos traz não diz quando essa entrevista aconteceu. Não diz. Ele diz quando foi acessado para a construção do PET, que foi 6 de outubro de 2020. Mas quando essa pesquisa foi feita, não é um fato explícito nesse texto. Por que não? Vocês encontraram alguma data aqui? Não temos data, né? Então, nós não sabemos quando a pesquisa foi feita. Bom, existe um meio de saber. Você pode entrar nesse link aqui da revista Isto é Dinheiro, ir lá ler a entrevista na íntegra, a pesquisa na íntegra, e aí lá vai ter uma data de publicação. Aí você vai ficar sabendo quando é que esse texto foi publicado. Mas quando a pesquisa foi feita, nós não temos a informação, tá bom? Onde foi realizada? Foi realizada pela internet com pessoas de 7 países. Quem? 7.112 usuários de smartphone foram os sujeitos envolvidos nesse relato, tá bom? O porquê, essa pergunta porquê, quer saber as razões que possibilitaram esse evento. Como é que houve possibilidade de fazer essa entrevista? Foi porque a empresa Motorola encomendou a pesquisa. E como?
processos envolvidos para a consolidação do fato. O porquê e o como quase esbarra um no outro, né? Dava para a gente responder os dois juntos. O como, que é os processos, é uma pesquisa virtual encomendada pela Motorola, realizada por essa empresa KRC, e ela foi feita através da internet. Tá vendo como que uma pergunta vai entrando na outra? Por fim, a gente respondeu então as 6. Essas 6 perguntas sempre são os pilares de um texto informativo, seja ele dissertativo, jornalístico, enfim, praticamente todos os gêneros textuais você consegue responder essas 6 perguntas aí. E isso aqui é a chave, é o tesouro para você conseguir fazer uma interpretação de texto 100% bem feita, tá bom? Se vocês quiserem, inclusive, anotar essas 6 perguntinhas aí no caderno de vocês, deixar aí para sempre ser um alvo de pesquisa, vocês sempre terão boas interpretações de texto através dessas perguntas. Número 3. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Em quais suportes você observa a ocorrência de reportagens? Onde é que a gente encontra reportagem, gente? Em jornais televisivos, em podcasts na internet, que hoje se tornou um fenômeno, né? Em sites jornalísticos, em emissoras de rádios e vários outros. Em qualquer campo hoje você tem uma notícia, uma reportagem. Até se você for conversar com a vizinha da rua aí, vai ter alguém que vai saber te dar notícias e reportagem à torta e à direita sem você nem pedir, não é verdade? Número 4. Entre os gêneros jornalísticos, há aqueles que priorizam a informação e os que priorizam o comentário. Quanto à reportagem, ela é considerada um gênero que se ocupa tanto da informação quanto do comentário. Identifique no texto lido aspectos que o caracterizam como notícia. Eu acho que aqui quem elaborou o PET acabou se confundindo, porque trouxe informações para a gente da reportagem, que ela tem a informação e tem o comentário. Mas aí pede para a gente achar lá no texto onde diz que é uma notícia. Então vamos lá, o que a pergunta quer saber é onde é lá no texto que prova para você que esse texto é uma notícia. Bom, eu consegui separar esse parágrafo aqui, ó. Logo o primeiro. Deixa eu ver se é o primeiro, desculpe, só um segundo. Consumidores por todo o mundo admitem. Eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de incêndio antes de salvar o gato da família. Isso aqui caracteriza como uma notícia. Por quê, meninos? Porque é quando a notícia não tem nenhum tom de opinião pessoal. Quem escreveu esse texto vai falar sobre quem foi entrevistado, os donos dos smartphones. Não vai falar se ele acha correto usar o smartphone no banheiro, não vai falar se ele acha moralmente ético pegar o celular antes de pegar o gato, caso estivesse acontecendo um incêndio. Então, aqui não tem nenhuma opinião pessoal. Por isso, esse texto lido é uma notícia. Número 5. Quais são as principais características da reportagem? Lá em cima, quando o PET está explicando ainda, antes de iniciar as atividades, nós temos aqui, ó, o que é notícia, o que é reportagem. Tá vendo? Tem todo um parágrafo que fala sobre reportagem. Eu até selecionei alguns tópicos aqui, foi o que eu usei para montar a resposta. Vocês podem usá-los também. É um gênero discursivo que se define por apresentar informações sobre temas específicos e por caracterizar situações e acontecimentos a partir da observação direta dos fatos. É o produto da atividade do repórter. Deixa transparecer o posicionamento de quem escreve. Ok? Então tá ótimo, nós encerramos aqui a nossa semana 1 de atividades. Falamos aí sobre gêneros jornalísticos, notícia e reportagem. A todos vocês um abraço, boa semana de atividades. Nós nos encontraremos na correção da semana 2 do nosso PET 6. Tchau, tchau!